Para coleta de urina, o procedimento é bem mais fácil, né? Evidenciando que não é algo invasivo, porém pode ser invasivo quando comparado à privacidade de cada paciente, de cada pessoa, né? Em relação à sua privacidade. O procedimento, a coleta deve ser preferencialmente a primeira urina da manhã ou qualquer outra urina do dia, tá? Porém com intervalos de no mínimo 2 horas sem urinar. O paciente tem que estar o quê? Em repouso, digamos assim, ao ato de urinar, ao ato de miccionar, no caso, urinar. Fazer a coleta do material com o kit fornecido pelo próprio laboratório. Cada laboratório tem o seu kit de coleta de urina. Temos que lavar as mãos antes de realizar o procedimento. Só que essa coleta é uma coleta que nós profissionais não vamos fazer, mas nós vamos auxiliar o paciente em relação a instruir a forma de fazer a coleta. No caso, se for um paciente de menor ou incapaz, aí temos que instruir o acompanhante deste paciente. Tá? Realizar a higiene na região genital com água limpa, sabonete comum, secar bem o local antes de realizar a coleta, tá? Abrir a embalagem do kit coletor, retirar a embalagem do frasco coletor. Ao urinar, devemos desprezar o primeiro jato no vaso sanitário e coletar o segundo jato no pote largo, sem tampa, no caso, você tem que abrir toda a tampa. E transferir a urina coletada para um tubo estreito com tampa até completá-lo totalmente, onde tem a marca delimitando a região do final, tá? A região do limite de urese que pode conter dentro daquele frasco. E então, posteriormente, devemos tampar bem este frasco. Devemos desprezar, caso necessário, o restante da urina que ficou dentro do pote sem tampa, no vaso sanitário e, enfim, fazer todo o procedimento correto. Jogar o mesmo no lixo, entregar o frasco com a urina coletada para o coletador, no caso o profissional que foi realizar o procedimento ou instruir o procedimento, e então identificar essa amostra e encaminhar para o laboratório. Tá? Sendo que temos todos aqueles requisitos que você tem que fazer a anamnese do paciente para perguntar se ele alimentou, quais foram os últimos medicamentos que ele tomou, se ele fez uso abusivo de álcool nas últimas horas, enfim. Tudo isso deve ser questionado para que você relate no seu relatório, para que não tenha possíveis interferência. Ou caso tenha interferência, o pessoal do laboratório já estejam ciente de que pode dar alguma alteração quimicamente, bioquimicamente falando, diante da amostra. Tá ok? Agora, exames de fezes. Exames de fezes são exames de rotina, tá? Cabe para nós o que? Compreender as análises macroscópicas e microscópicas e bioquímica daquele material que você coletou. Deve ser de igual valor, são a detecção de identificação de bactérias patogênicas e parasitas, no caso verminoses, tá? Serve também para detecção precoce de sangramento gastrointestinal, saber se o paciente está tendo algum sangramento na região do estômago, intestino, e consequentemente vai ter sangue no meio das fezes, o que nós conhecemos como melena, hematemesis, tá? E assim, melena, hematemesis seria vômitos com presença sanguinolenta. Distúrbios hepáticos dos ductos biliares, como seriam as fezes mais esverdeadas, enfim, síndromes de mal absorção de determinados medicamentos ou determinados nutrientes, saber se o paciente tem intolerância à lactose, enfim, todos esses tipos de exames citados aqui são exames os quais eu vou analisar através da cultura daquela fezes a qual eu coletei, tá? Ou qual eu instruí o paciente a estar realizando a coleta. A coleta de fezes deve ter recomendações especiais segundo a finalidade do exame a que se destinam, tá? As principais finalidades dos exames são estudo das funções digestivas, a dosagem da gordura fecal, saber quanto de gordura tem naquelas fezes, a pesquisa de sangue oculto, ou seja, se tem presença de sangue naquelas fezes, pesquisas de ovos e parasitas, no caso ovos e vermes, tá? E a colpocultura, saber se quais são as bactérias que vão se proliferar ali de acordo com a cultura daquelas fezes. Tá? Essas são as principais finalidades do exame da coleta de fezes. Geralmente vem um potinho como este e a pazinha, tá? Devemos evacuar em recipiente limpo e seco, tá? E transferir uma porção das fezes recém-emitidas para o frasco coletor, tendo cuidado para não ultrapassar a metade do frasco. Como eu falei para vocês, o exemplo, antigamente o pessoal não tinha tanta ciência, acabava fazendo
evacuando e automaticamente enchendo o tubinho até a tampa. Isso não é o natural, isso não é o normal. O necessário é apenas até a metade do frasco. Por quê? O que vai ser utilizado disso, professor? Através dessa pazinha vai ser pegado cerca de minúscula parte e fazer o esfregaço na lâmina e posteriormente fazer a análise através do microscópio. Tá? Então não tem necessidade de uma quantidade brusca de fezes, tá? Porque isso pode inviabilizar o recipiente e automaticamente contaminar aquela amostra. Não utilizar laxantes ou supositórios antes da coleta, ou então se você, vamos dizer, tem uma evacuação não muito constante, não muito fácil de evacuar, e para isso você tem que tomar laxante para evacuar e conseguir fazer essa amostra. Não, você tem que coletar de acordo com a sua vontade. Você não precisa de você fazer tanto esforço, forçar para que então tenha-se essa amostra de forma brusca através de laxantes, supositórios, de forma alguma, porque o laxante e o supositório pode interferir diretamente nas fezes, tá? E no caso, deixar essa amostra inviável. Interferentes, o que pode interferir nessa amostra? A contaminação com urina, tá? Principalmente mulheres. É normal, é natural que todas as pessoas, todos os seres humanos, no ato de evacuar, você tenha o ato de urinar, né? De desprezar a diurese. E automaticamente, pelo ato de ser tão rotineiro, acaba que você esquece que tem que coletar as fezes e acaba urinando, e a urina entra em contato com as fezes. E isso pode interferir diretamente na amostra e deixá-la contaminada, tá? Contraste radiológico nas vésperas do exame, ou seja, se o paciente fez algum tipo de tomografia, algum tipo de exame, qual fez a utilização de contraste, pode deixar com que essa fezes fique de forma inviável para análise, no caso escurecida, enegrecida até mesmo falando, e no caso os laxantes, como já citados. A coleta nessa mesma apostila que eu encontrei na internet, vocês podem verificar que tem atividades. Peço que vocês façam essas atividades, leiam essas atividades. São 10 questões. Inclusive lá no final tem as respostas corretas. Quais são as respostas corretas? Mas que para vocês fiquem cientes que são questões que caem em concurso, que possivelmente são questões inerentes à disciplina, ao tema qual foi exposto. Lembrando que, em relação à coleta de exame laboratorial, no caso coleta de sangue, nós teremos essa aula prática. Quando nós voltarmos, iremos marcar um dia, nem que seja nas férias de vocês. Vamos marcar um dia, eu, professor Rui, me disponho a um dia estar presente com vocês, para que nós possamos testar, possamos fazer, e então utilizar todos esses dispositivos, saber a forma correta, para que então possamos ter essa dominância dessa prática de forma correta, tá ok? No mais, deixo um grande abraço a vocês, prestem bastante atenção em relação às próximas informações quanto à prova, quanto às atividades, isso aí estarei falando para vocês mais pra frente, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!